Hoje nós vamos ler o Salmo 40 e eu te convido a ficar, porque vai ser alguns minutinhos que podem transformar a sua vida de forma profunda, porque é isso que a palavra de Deus faz. E hoje eu vou fazer um pouco diferente, eu vou começar com uma oração, pedindo para que o Senhor te abençoe e nos capacite a compreender exatamente toda a palavra que Ele vai trazer hoje para nós. Paizinho, mais um dia que o Senhor nos permitiu respirar, acordar, abrir os olhos. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade. Eu peço que o Senhor abençoe cada pessoa que vai me acompanhar no Salmo 40 hoje. Visita, Senhor, as famílias dessas pessoas. Visita a casa, visita o lar, Senhor, dessas pessoas. Abençoa, Senhor, cada área da vida dela. Abençoa, Senhor, cada área da vida dela. Que no nome de Jesus, ela saia daqui transformada com a palavra de Deus. Amém. O Salmo 40 começa falando assim: coloquei toda a minha esperança no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu meu grito de socorro. Ele me tirou do poço de destruição, de um atoleiro de lama. Pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me em um local seguro. Pôs um cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão, e confiarão no Senhor. Primeiro ponto que eu anotei é aonde ele coloca a esperança. Mais uma vez, o Senhor está nos falando: a sua esperança precisa ser firmada em mim. O que eu percebo que o Senhor está fazendo com a gente nesses 40 dias de Salmo é como se fosse uma musculação. Ele está fazendo uma academia com os nossos músculos espirituais, para que a gente saia realmente transformado e não se esqueça onde é que a nossa esperança tem que estar. Deus está falando claramente com alguém hoje sobre reforçar este local que é o Senhor. E percebam que Deus se importa. Deus está falando: eu me importo. Eu me importo em te tirar desse poço de destruição, desse atoleiro de lama. Gente, pra mim, quando eu imagino um atoleiro de lama, não é só uma simbologia, pra mim, da lama em si, mas do atoleiro. O que eu quero dizer com isso? Às vezes a gente tá tomado por sentimentos ruins, por angústia, por tristeza, ou por outras coisas, por problemas, por pessoas que não estão nos fazendo bem. Eu não sei exatamente qual é o atoleiro de lama que você tá vivendo, mas quando eu vejo Davi falando que ele colocou a esperança no Senhor e o Senhor se inclinou para ele, ouviu o grito de socorro, ou seja, nós aqui entendemos que nós temos um Deus que se inclina, que ouve, que se preocupa. É um Deus que não ignora a sua dor, o seu desespero. É um Deus que se importa em te tirar desse poço de destruição, desse atoleiro de lama. E a parte que vem em seguida que o Senhor fala: pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou-me em um lugar seguro. Se a gente refletir sobre rocha, lá em 1 Coríntios 10:40 fala que Cristo é a nossa rocha. Ele é o nosso lugar seguro, onde nós podemos construir a nossa casa, sobre um lugar sólido, que traz segurança, que traz estabilidade, que traz a paz que excede todo entendimento. Então, se nós estivermos firmados em Jesus Cristo, um cântico surgirá em nossa boca. Nós estaremos seguras. Nós poderemos descansar, porque nós estaremos sobre a rocha. Se você constrói a sua casa na rocha, você sabe que daqui 100 anos a sua casa vai estar lá, com a mesma fundação, na mesma segurança. Agora, se você constrói a sua casa na areia, você não sabe o que vai acontecer daqui 10 anos. Você não sabe se você vai ter uma casa ainda daqui 10 anos, porque a fundação é volátil. E dessa forma, o verso 3 fala: pôs um cântico novo na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Um cântico novo. Para mim, esse cântico novo, ele simboliza novidade de Deus para as nossas vidas, coisas boas chegando. Quantas vezes a gente fica ali agarrado em coisas boas que já vivemos, sabe? Ai, porque quando eu tinha tantos anos, nessa época eu fui feliz. Ah, porque no começo do meu casamento, nossa, quando aquela pessoa estava viva, nossa, lá eu fui feliz. Deus está dizendo: eu tenho novidade de vida para você. O que eu tenho planejado para sua vida não era só bom para o teu passado, é hoje, é o agora. Não importa se você se sente velho, não importa se você acha que o tempo já passou, não importa se você acha que a melhor fase da sua vida já aconteceu. Deus tem novidade de vida, um novo cântico para você. Hoje, é agora. Para essa fase, o Senhor não é alguém que viveu no passado, que foi bom no passado. Ele é hoje, atual. A Bíblia é atual, ela é para hoje. Ela não tá falando de um passado, ela tá falando de um futuro, de esperança, que só quem está em Jesus vai conseguir viver. E o versículo 4 fala: como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança e não vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para seguir deuses falsos. Senhor meu Deus, quantas maravilhas tem feito! Não se pode relatar os planos que preparastes para nós. Eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas são por demais numerosos. Ou seja, tem resultado. Aquele que coloca a sua esperança no Senhor
tem resultado. E uma das grandes receitas para a gente viver esse novo, essa felicidade, esse renovo, eu diria, do Senhor nas nossas vidas, é o que o salmista está fazendo aqui. Quantas maravilhas tem feito? O desejo dele é proclamar, anunciar, mas ele fala, são muitas. Ou seja, você já parou para pensar nas maravilhas diárias que você vive com o Senhor, nos milagres diários que você tem vivido com o Senhor? Não deixem a rotina, a correria do dia a dia. Também essa nova visão do mundo de reclamar de tudo e de não romantizar nada. Gente, a beleza na vida, na simplicidade, num sol que nasce depois de uma chuva. Onde é que a gente se perdeu, que a gente não vê mais beleza nessas coisas diariamente? Onde é que a gente colocou o nosso coração, a nossa visão, que a gente não tem mais a sensibilidade de apreciar uma borboleta entre as flores? Coisas simples da vida, mas que o nosso Deus preparou para nós. Que todos os dias estão disponíveis, que acima de tudo nos fazem muito bem. No final de semana passado, eu fui dar uma volta com o Ramon, conhecer alguns parques aqui da cidade, e a gente ficou em contato com a natureza por algumas horas. A gente fez trilhas no meio da natureza, a gente observou um rio, a gente ficou ali respirando aquele ar puro, aquele ar gostoso das árvores. E quando a gente estava voltando para casa, nós éramos outras pessoas. Nós estávamos alegres, contentes, dando risada, conversando, animados. E eu olhei para ele e falei, meu Deus, como estar próximo da natureza, daquilo que Deus criou, transforma o nosso dia, impacta no nosso humor, na nossa visão de vida, no nosso senso de positividade. Hoje em dia nós estamos se afastando muito daquilo que Deus criou. Nós estamos enfurnados em tecnologia, em notícias ruins, em coisas que vão nos adoecendo, que vão nos deixando tristes e negativos. Esses dias eu vi um vídeo que me deixou muito chateada, muito triste mesmo. A pessoa estava reclamando. Como é que alguém consegue ser feliz quando tá vendo uma guerra acontecer? E, gente, de fato, quando eu vou orar pela guerra, quando eu penso na guerra, quando eu penso nas pessoas que estão sofrendo com isso, é óbvio que o meu coração se entristece. É óbvio que eu faço uma oração, que eu choro na presença do Senhor por essas vidas que estão vivendo tudo isso. Mas o meu Deus não mudou. E a esperança que eu tenho está nele. E isso me faz continuar vendo as pequenas alegrias da vida diariamente. Isso é um coração grato que sabe que, independente do que nós estamos vivendo, o nosso Deus continua sendo bom. E por causa dele, o mundo ainda é mais bom do que ruim. Viver de forma negativa, pejorativa, só vai te adoecer. Você só vai trazer mais negatividade, sentimentos ruins para o mundo. Nós somos as pessoas que podemos e precisamos estar preparadas, com palavras de esperança, cheias da presença de Jesus, para acolher e fortalecer aqueles que vão precisar e não se adoecer junto com eles. E o verso 6 vem completando essa leveza que o Senhor quer trazer para as nossas vidas. Ele fala assim: sacrifício e oferta não pedistes, mas abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não exigistes. Isso é um presente que o Senhor nos deu. O preço já foi pago. Isso é um presente que o Senhor está nos dando. O que ele está dizendo aqui? Sacrifício por sacrifício não muda nada. Eu conheço o seu coração. Não adianta a gente ser hipócrita com o Senhor. Rituais por si só não agradam a Deus. Não adianta nada a gente ir toda semana na igreja e continuar com o coração triste, com o coração reclamão, com uma angústia dentro de nós. Não, nós precisamos caminhar em gratidão, proclamando tudo de bom que ainda existe no mundo. Tem uma frase que eu sempre repeti dentro do meu coração, foi: os bons são maioria. Não importa o que as pessoas falam. Eu me lembro quando eu mudei aqui para os Estados Unidos e muitas pessoas falaram assim para mim: nossa, cuidado com os brasileiros. Meu Deus, é horrível. Olha, eu já ouvi cada história. E eu falei: os bons são a maioria, em todos os lugares. E eu vou me conectar com pessoas tão boas quanto eu. E é claro, gente, que existem pessoas ruins no mundo. É claro que existe. Mas os bons ainda são maioria. E eu quero acreditar nisso. E eu vou caminhar, plantando flores por onde eu andar. Porque eu sei que enquanto eu puder plantar flores, haverá jardim. Não importa quantas vezes o mundo disser pra mim que não dá mais tempo, que a fase é outra, que os tempos mudaram, que é o fim do mundo, eu ainda vou seguir plantando aquilo que o meu Redentor me permite plantar. Bondade de Deus precisa irradiar, a luz do Senhor tem que transparecer através das nossas vidas, daquelas pessoas que chegam pra nós sem um pingo de esperança, e nós vamos ensiná-las a colocar a esperança no Senhor. E a luz que está em nós vai passar pra vida dela, e ela vai sair dali iluminada. E o verso 7 vem pra completar isso. Então eu disse: aqui estou. Que coisa mais linda. Aqui estou. Ou seja, disponibilidade da minha e da sua parte para ser responsável e para carregar esse Cristo. E ele continua: no livro está escrito a meu respeito. Tenho grande alegria em fazer a tua vontade. Ó meu Deus, a tua lei está no fundo do meu coração. Olha que precioso isso. Alguém que, independente das circunstâncias do mundo, continuam agarradas, guardando como algo precioso os princípios, a lei do Senhor, a Bíblia no coração.
E olha o 9. Eu proclamo as novas de justiça da grande assembleia. Como sabes, Senhor, não feche os meus lábios. Ele continua sendo luz, é o que a gente está falando. É o que a gente está falando. Ele continua sendo luz, ele não fecha a sua boca. Ele continua falando das boas coisas que ainda tem nesse mundo. Ele continua falando daquilo que ainda vale a pena. É como se eu pudesse ver o salmista falando: vale a pena viver, eu vou proclamar, eu não fecho os meus lábios, porque o mundo ainda é bom, porque o meu Deus, o dono desse mundo, ainda é bom. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É como se eu pudesse imaginar ele falando tudo isso. Não feche os teus lábios. Olha o 10. Não oculto no coração a tua justiça. Falo da tua fidelidade e da tua salvação. Não escondo da grande assembleia a tua fidelidade e a tua verdade. Não me negues a tua misericórdia, Senhor, e o teu amor e a tua verdade sempre me protejam, pois incontáveis problemas me cercam. Gente, olha ele falando da realidade. Vocês não estão sentindo isso? Incontáveis problemas têm cercado as nossas vidas mais do que nunca. As minhas culpas me alcançaram e eu já não consigo ver. Mais numerosos são que os cabelos da minha cabeça. O meu coração perdeu o ânimo. Ou seja, olha o que o salmista está mostrando aqui. Quando as culpas te alcançam, o ânimo vai embora. O que nós precisamos hoje é fazer um ajuste da nossa visão. É olhar para a vida com a leveza que Deus criou ela para ser. É lembrar que o sacrifício que Jesus fez naquela cruz foi por mim e por você, para que nós pudéssemos ter vida com abundância. Quando a gente se enche de culpa, quando a gente carrega um peso que não é para estar sobre os nossos ombros, nós perdemos a visão. Nós colocamos a lente da alma. Lembra da lente da alma que eu já ensinei para vocês? A alma olha para a vida com aquele peso da realidade, sem a esperança que o Espírito Santo de Deus nos traz. É aquele dia que a gente acorda e fala: será que vale a pena viver? E isso vai nos consumindo e a gente vai perdendo a visão. E nós vamos nos desfalecendo sem ânimo. Por isso, nós precisamos viver pela fé, colocando a nossa esperança no Senhor e fazendo orações, como o salmista continua aqui no 13. Agrada-te, Senhor, em me libertar. Apressa-te, Senhor, em me ajudar. Sejam humilhados e frustrados todos os que procuram tirar minha vida. Retrocedam desesperados os que desejam a minha ruína. Fiquem chocados com a sua própria desgraça os que zombam de mim. Mas regozijem-se de alegria em ti todos os que te buscam. Digam sempre àqueles que amam a tua salvação: grande é o Senhor. Grande é o Senhor. Quanto a mim, sou pobre e necessitado, mas o Senhor preocupa-se comigo. Tu és o meu socorro, o meu libertador. Meu Deus, não te demores. O salmista mostra que dias de desespero virão. Os problemas o cercam, mas é o Senhor quem ele busca. E por conta dele buscar o Senhor, ele tem a capacidade de regozijar em alegria. Somente os que buscam o Senhor conseguem se regozijar em alegria em meio a tantos problemas, a tantas coisas que nos cercam. Eu acho lindo a forma como ele termina, porque primeiro ele reconhece quem é Deus, grande é o Senhor, e depois ele reconhece quem ele é. E hoje, se nós talvez nos posicionarmos reconhecendo quem nós somos, quanto a mim, sou pobre e necessitado, mas o Senhor se preocupa comigo. O que ele está dizendo? Eu sou um ninguém, mas eu entendo que mesmo sendo um ninguém, o Senhor se preocupa comigo. Foi assim que eu comecei falando o salmo de hoje. Um Deus que se inclina. Inclina os teus ouvidos para te ouvir. É você que está me ouvindo. É para você. Você é preciosa, precioso para o Senhor. É com você que o Senhor se preocupa. É com você que o Senhor está falando hoje. E Ele te trouxe até o final desse vídeo para te dizer que Ele é o teu socorro, o teu libertador. E em nome de Jesus, Ele não vai demorar para te mostrar o quão feliz Ele quer tornar os teus dias. Por isso, se posicione, se coloque diante do Senhor em obediência, com o coração quebrantado, como alguém que sabe que sem Deus não resta nada. Nós precisamos de Deus nos nossos dias, para que a luz do Senhor ilumine os nossos dias e todas as pessoas que estão ao nosso redor. Vamos orar? Meu Pai, quão precioso foi ler esse salmo e meditar no que o Senhor trouxe hoje, Pai. Eu peço que o Senhor vá de encontro a este coração que está me ouvindo. Senhor, torna os dias dessa pessoa em alegria. Que os dias de choro se tornem dias alegres. Que os dias de angústia se transformem em esperança, porque hoje nós estamos colocando a nossa esperança por completo no Senhor. Se houver algum resquício, Pai, de negatividade, de angústia, desse poço de tristeza, Pai, na vida de quem está me ouvindo, que seja tirado agora, Pai. Que a Tua mão poderosa se estenda e que essa pessoa se agarre em Ti.
para que o Senhor possa trazê-la a novamente viver uma vida de luz, de graça, percebendo que o mundo ainda vale a pena ser vivido. Pai, o Senhor hoje nos trouxe que um novo cântico estará sobre as nossas bocas, Pai. Eu declaro um novo cântico de vida, um novo motivo de alegria, de vida para poder viver, Pai. No nome de Jesus, eu declaro sobre a tua vida a alegria, cântico novo, sendo completamente restaurado pelo Espírito Santo de Deus. Convide o Espírito Santo a fazer uma limpeza dentro de você. Espírito Santo, limpa dentro de nós tudo aquilo que não provém de ti, toda tristeza, angústia, tudo aquilo que tem nos afastado de viver uma vida plena no Senhor. Em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe a sua vida e que você possa enviar esse vídeo para mais alguém que você ama e quer ver vivendo essa vida plena em Deus. Estaremos aqui amanhã, se assim Deus nos permitir. Deus te abençoe.